Galera, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um episódio de Sioncast. A gente está gravando uma série de vídeos sobre oração e missão. Eu me chamo Daniela, eu sou obreira aqui da base da Jocum Sion. E nós estamos aqui com a Bruna e eu vou pedir para que ela se apresente um pouco. Olá, galera. Eu sou a Bruna Portugal, sou de São Paulo, natural de São Paulo, capital. Eh, Vivi praticamente toda a minha vida em São Paulo, né? Sou a quarta filha de 7 irmãos, bastante irmãos. Vivi a minha vida toda em São Paulo, né? E agora estou morando aqui em Macaé, Rio de Janeiro, né? Glicério, servindo aqui a base de Jocum. E você pode falar um pouco para a gente como que você começou essa caminhada em missões? Uhum, sim. Eu comecei assim, efetivamente como Jocum, em 2023, mas eu já fazia parte de missões na minha igreja local lá em São Paulo, então a gente já tinha esse hábito de ir para o interior de São Paulo, fazer missão, ir de casa em casa, falar do evangelho e tudo mais. E antes de eu vir para Jocum, em 2022, eu tive um tempo com a igreja local, né, lá de São Paulo, qual eu fazia parte. A gente veio para o Rio, para a Rocinha, para fazer missão. E aí, nessa missão que a gente veio fazer aqui, algo mudou. E aí eu tinha certeza que eu precisava fazer alguma coisa, só que eu não sabia o quê. E aí eu chamei uma amiga, a gente conversou, ela fez Dunamis, e aí foi quando ela me contou da Jocum. E aí eu lembrei, porque eu fui no Descende em 2020, e aí eu comecei a orar sobre isso, a gente fez uma aliança de oração para entender se o Senhor estava me chamando para fazer missão, né, integral, para vir para a ETED, né, que é a Escola de Treinamento e Discipulado. E nesse tempo o Senhor confirmou sobre eu fazer essa escola. E aí eu vim fazer a minha escola em 2023. Eu fiz essa escola lá na Jocum Chapado, né, no Mato Grosso. Aí meu tempo de teórico foi lá, né, e o tempo prático foi no Pantanal. Que legal. E qual que foi o grupo étnico ou nação que o Senhor colocou no seu coração? Assim, eu tenho alguns lugares porque assim, o Senhor fala muito comigo em sonhos, né? Então, o lugar que o Senhor já me apontou para a próxima temporada, depois desse tempo aqui em Macaé, é os Estados Unidos. Eu recebi esse local, essa nação, eu ainda nem estava em missão efetivamente como Jocum. Foi em 2020. Em 2020, nesse período também do Descende, eu sonhei que eu estava nos Estados Unidos, mais especificamente em Nebraska. No sonho, eu estava falando com uma amiga minha, ela estava compartilhando comigo sobre o fato de o cunhado dela estar se questionando se ele estava vivendo o propósito dele, porque a mulher dele já estava vivendo. E eu estava falando com ela sobre isso no sonho, e aí eu falei, provavelmente ele já estava vivendo o propósito dele. Enquanto a gente conversava, a gente estava num lugar que parecia uma galeria. E aí tinha outras mulheres em volta. E essas mulheres começaram a prestar atenção na nossa conversa e se aproximaram. E aí virou uma conversa que não era só mais entre mim e a minha amiga, mas as outras pessoas, outras mulheres que estavam em volta também. E aí, quando a gente tava para sair, assim, descer a escada rolante, eu via escrito bem grande Nebraska. E eu não fazia ideia do que era Nebraska. Só sei que eu acordei com Nebraska, né? Sabia de todos os detalhes do sonho, mas não sabia o que era Nebraska. E aí eu fui procurar no Google. E aí eu entendi que era uma local nos Estados Unidos e tudo mais. E aí eu tinha certeza que eu ia morar em Nebraska em algum momento. Só que não sabia quando, né? Então foi assim que me veio essa nação, né? Esse lugar que o Senhor tem me apontado para estar daqui a um tempo. Entendi, que legal, muito legal. E você pode falar um pouco pra gente o que torna Nebraska, que fala, né? Isso. Nebraska diferente das outras nações? Então, primeiro, Estados Unidos, né? porque não foi algo que partiu de mim, né? Foi algo que partiu diretamente do Senhor.
E também porque, assim, sendo bem sincera, eu nunca tive muita vontade de ir para os Estados Unidos, assim. Eu sempre desejei conhecer alguns lugares e tudo mais, mas nunca me atraiu os Estados Unidos, assim, nesse, igual muitas pessoas desejam, almejam, querem ir e tal. Eu nunca tive isso com os Estados Unidos. Só que por conta dessa questão do sonho e tudo mais que foi sendo construído ao longo desse tempo, eu entendi que não foi só um sonho, eu sabia que eu ia morar nos Estados Unidos em algum momento, e durante um período, né, de oração por um projeto que eu precisava fazer de uma das escolas, me veio muito forte de novo o sonho em Nebraska. E aí, quando eu comecei a orar, eu comecei a sentir o coração de Deus, já comecei a chorar, a interceder pelas mulheres, e eu sabia que não era, assim, não é mais um local, mas é um lugar que o Senhor tem para mim e que Ele quer gerar algo nas pessoas lá, porque Ele já começou a gerar em mim. Então, tem um propósito intencional sobre isso, né? Então, é por isso que Nebraska e não um outro lugar, porque foi um convite do Senhor para mim, para essa nação, né? E, Bruna, quais são os tipos de oração que são mais necessários para esse tipo de, para esse campo missionário? Uhum. É, não sei se existe um tipo específico, né, de oração, se pode se dizer assim, mas eu acredito que uma das primeiras coisas é entender o que está no coração de Deus e orar aquilo que está no coração dele. Porque, como eu falei, né, Nebraska, Estados Unidos de modo geral, né, não era um lugar que eu desejava e que eu pensava em ir algum dia, mas isso veio pelo Senhor. Então, as orações também caminham muito nesse sentido, sabe? De ir para o Senhor, de perguntar como está o coração dele em relação a esse lugar, a esse povo, as pessoas que com certeza devem estar em oração, buscando ao Senhor e ouvir o coração dele, aquilo que ele vai compartilhar e começar a responder a esse coração do Senhor, né? Com as orações, seja no sonho eu mencionei, né? Que haviam mulheres em volta que estavam ouvindo a conversa que envolvia o propósito de uma pessoa que estava se questionando. Então, ter esse coração de orar por aquele povo, pelas mulheres também em específico, e para que o Senhor as alcance, né? Porque eu sei que eu ainda não estou lá, né? Mas eu sei que o Senhor já tem gerado algo lá. Eu sei que com certeza já tem pessoas que o Senhor também, assim como comunicou comigo, já comunicou com outras pessoas sobre aquele lugar. Então é sobre ter essa sensibilidade do espírito de entender o coração do Senhor e gerar as orações por meio do espírito, né? E não necessariamente, eu não consigo imaginar e nem pensar em uma oração específica, sabe? Porque tem todo esse contexto, sabe? Porque foi esse caminho também que o Senhor fez comigo, né? A Uhum. forma como ele me atraiu também para esse local foi assim, né? Por meio de sentir o coração dele e a necessidade em relação a um povo. Entendi. E você sabe quais são os principais desafios, espiritualmente falando, Aham. os principais desafios que Nebraska enfrenta? Olha, eu pesquisei algumas coisas, né? E eu sei que lá tem a questão, né? Não ainda chegando na questão espiritual, mas tem o ponto de que é uma área rural, né? Esse local, então é mais afastado, então tem as dificuldades de estrutura de saúde, de educação, de tecnologia e tudo mais. Diante de todas essas demandas, nós sabemos, né, dos ataques, né? Em relação à questão espiritual, no sentido de. Porque o que vinha muito para mim quando eu ia orar, né, em relação a essa nação, era um sentimento de eu estou esquecido, né?
Então, de uma ausência de alguém olhando para eles, como uma orfandade mesmo, sabe? Como ninguém está se importando comigo, ninguém está me vendo o que eu estou passando aqui. Então, eu acredito que vão ter muitas guerras nesse sentido, sabe? De não se sentir visto, de não se sentir amado e acolhido, né, por alguém. Tem muito, né, disso, né? Porque foram coisas que eu senti enquanto eu orava, né? E isso são alguns dos pontos. Eu acredito que devam ter outros, né? Quando eu chegar lá, acredito que vão ter outros desafios que vão estar mais explícitos para mim, mas acredito que isso, e também o fato de que nós sabemos que os Estados Unidos é uma grande potência, né? Então também tem essa questão de autossuficiência, de nós, né? É a nação que rege muitos outros países e tudo mais, financeiramente falando. Então, tem essa questão de independência também. Então, acredito que essas coisas vão ser batalhas espirituais, né? De insuficiência, insuficiência não, de autossuficiência, independência, de cara, eu tô nos Estados Unidos, eu não preciso de você, mesmo sabendo que de alguma forma tem essa necessidade de precisar de outra pessoa, mas de não querer pedir ajuda. Então, eu acredito que todos esses pontos também vão estar ligados como batalhas, né? Espiritual mesmo. E, Bruno, teve alguns momentos de desânimo durante isso? E como a oração te sustentou durante esse tempo? Uhum. Sim, teve momentos de desânimo, principalmente assim, quando eu entendi que eu teria mesmo esse tempo, né, nos Estados Unidos, eu já fiquei, meu Deus, porque assim, o inglês sempre foi uma barreira para mim, né? Eu comecei a estudar inglês já tem bastante tempo, mas sempre acontecia uma coisa muito crucial para me paralisar. E hoje eu entendo, né, tenho discernimento que isso também foi um impeditivo de desânimo para eu não chegar aonde o Senhor deseja que eu esteja, né? Mas hoje eu sou mais intencional nesse sentido em relação ao idioma. Mas sim, tem desânimo, porque eu sei que para chegar nos Estados Unidos não vai ser fácil. Tem toda a questão da burocratização do visto e tudo mais, e assim, eu sei que não vai ser fácil, mas eu tenho clareza daquilo que o Senhor compartilhou comigo e daquilo que eu sei que precisa ser liberado sobre aquele lugar e derramado mesmo, né, sobre eles. Então, isso é o que me fortalece, né, para permanecer, né, diante de algo que o Senhor me entregou e estar mesmo, né, em constante oração para que o Senhor, nesse tempo que eu ainda estou aqui, eu já esteja sendo preparada, né, para aquilo que eu vou viver daqui a pouco, que é lá. Então, tem sim esses desafios, mas tem também essa clareza, né, de que eu estou indo em obediência àquilo que o Senhor compartilhou comigo. E eu sei que Ele vai me dar todos os recursos e tudo que eu precisar para estar lá, né, para que o nome dele seja conhecido e para que as pessoas elas tenham, né, experiência com Ele e se relacionem com o Senhor. Uhum. E teve algum testemunho que marcou profundamente a sua fé durante esse tempo ou não? Específico sobre os Estados Unidos. Isso. Quando eu soube quando eu tive esse sonho, eu fui falar com a pessoa que eu estava conversando no sonho, né, com essa minha amiga. E foi muito engraçado, porque quando eu falei para ela, ela estava ouvindo um podcast de uma missionária que estava nos Estados Unidos, né? Nossa, E eu achei muito interessante isso, porque eu vi mesmo, falei, nossa, muito pontual isso, né? E também o fato de que depois ela me contou, né, que ela compartilhou com um cunhado dela, né, sobre o meu sonho, e ele falou que ele de fato estava orando ao Senhor
perguntando sobre o propósito dele, que o meu sonho não tinha sido só um sonho, mas tinha sido uma confirmação daquilo que ele estava orando ao Senhor. Então, isso para mim foi muito bom, porque eu vi que, de fato, aquilo que eu já tinha percebido e sentido quando eu acordei, eu falei, nossa, isso foi muito direto mesmo do Senhor, né? Falando comigo sobre aquela nação. Então, depois disso tudo, que ela veio me compartilhar o que tinha acontecido do sonho que eu falei para ela, eu falei assim, com certeza, se eu já tinha essa convicção que eu iria, né, em algum momento para os Estados Unidos, eu tive mais convicção ainda de que o Senhor me levaria para lá, né? Então, isso foi muito bom e eu sempre eh, relembro isso em alguns momentos para que eu não vá para o esquecimento também e não pense, ah, isso não vai acontecer ou está muito distante, sabe? Mas de ser intencional mesmo e de me preparar nesse tempo. Para quando o Senhor falar, agora é o momento de você ir, eu já estar preparada para isso, sabe? E liberar sobre aquele lugar, as pessoas que eu vou encontrar lá, o que o Senhor já tem compartilhado e gerado comigo. E também sei que eu também serei, com certeza, serei mais abençoada do que as pessoas que estão lá, né? Uhum. E, Bruna, o que que isso te ensinou você sobre o Senhor, sobre Deus? Uhum. É, me ensinou muito sobre o quanto o Senhor nos convida a fazer parte daquilo que Ele tem para as nações e para o povo dele, sabe? Porque, como eu disse, não era um lugar que eu imaginava ou desejava estar em algum momento, mas o Senhor tinha isso para mim. E isso precisava ser gerado em mim. E eu sei que ao longo desse tempo, o Senhor foi gerando isso em mim, gerando amor pelo povo, gerando amor, pelas pessoas que eu nem conheço ainda, sabe? E isso é por meio do Senhor, né? Somente Ele pode derramar esse amor em mim para aquelas pessoas que eu ainda não os vi, sabe? Então eu vejo muito como o Senhor ele é amoroso e bondoso em me incluir em algo que é dele, que ele poderia fazer sozinho, mas ele me convida a ser parte, sabe? Ele me convida a estar naquele lugar e aprender com aquelas pessoas e a viver experiências com elas lá, sabe? Então, isso para mim é muito gratificante, sabe? De ver essa bondade do Senhor, de ver esse amor do Senhor por aquele lugar, por aquela nação, por aquelas pessoas e despertar isso em mim. Porque não havia isso dentro de mim, mas Ele despertou, Ele gerou isso em mim. Então isso me faz pensar e perceber que quando nós estamos disponíveis para viver as coisas do Senhor, para viver aquilo que Ele tem, ele compartilha conosco, e se nós respondemos a isso, nós vamos viver tudo que ele tem para a gente de forma individual e também tudo aquilo que ele tem para liberar sobre as pessoas do lugar a qual ele está nos enviando, sabe? Então, para mim é uma honra mesmo, sabe? Porque é o povo dele, sabe? Não é nossa, eu tô indo lá para fazer alguma coisa ou para revolucionar nada. Não, porque ele já tá fazendo, eu sei que ele tá fazendo. Mas é sobre ele me convidar a estar naquele lugar e a gerar algo com ele. Então, isso tudo é muito mais importante para mim, gerar algo com o Senhor, do que simplesmente só ir, sabe? Porque não é sobre isso, sabe? É sobre ele, sabe? Exatamente. E, e como que as pessoas que estão nos ouvindo podem se envolver com esse projeto em oração? Elas podem se envolver, né, orando por mim, né, sobre isso que ainda vai acontecer, mas que já está sendo gerada dentro de mim, né, estar em oração para que eu tenha mesmo
tudo que eu preciso, né, seja de idioma, seja de liberação de visto, seja de local. Hoje eu ainda não consegui nenhum contato com alguma igreja local lá. Eu quero muito ter um contato já por agora, né, antes de ir com uma igreja local para criar relacionamento, para entender como estão as coisas lá, como a igreja tem se movimentado. Então, eu peço oração até por isso, sabe? Para que o Senhor me conecte a pessoas que já estão lá, para que quando eu chegar lá, eu possa contribuir com o que também já está acontecendo, não somente com aquilo que o Senhor tem compartilhado comigo, gerado comigo agora, mas servir também as pessoas que já estão naquele lugar. Então, eu peço oração por isso, Uhum. a questão de também os desafios financeiros, né, que eu vou ter lá, isso também é algo que eu preciso também de oração e de ajuda também financeiramente, né, de parceiros, de mantenedores. E uma outra questão eu estou disposta também, disponível para conversar um pouco mais sobre pessoas que o senhor já tem comunicado, já tem falado também algo semelhante à nação dos Estados Unidos, a quem sabe também específico de Nebraska, para compartilhar com essas pessoas aquilo que o senhor tem comunicado e termos mesmo tempos de oração, aliança de oração sobre tudo isso. E eu posso, né, deixar, enfim, meu contato Uhum. para que as pessoas possam falar comigo, até também em redes sociais e tudo mais. Então, a princípio, para esse momento seria isso, sabe? Principalmente as orações, porque eu sei que todas as outras coisas, o Senhor, ele vai prover e ele vai enviar as pessoas para suprirem. E eu preciso mesmo eh, desse amparo mesmo, né, em oração, sabe, de ser coberta mesmo em oração, para que tudo isso aconteça e para que o nome do Senhor seja glorificado e exaltado, porque é sobre isso, né, não. Entendi. E que conselho ou mensagem você daria para alguém que tem um chamado missionário, Uhum, mas ainda está inseguro? uhum. Olha, é delicado, né, você ouvir ao Senhor, entender aquilo que o Senhor tá falando com você e gerar essa insegurança, né? Nós sabemos que nós somos seres humanos e que nós temos medos, inseguranças e tudo mais. Só que o que me vem muito agora é sobre Josué, quando Moisés morreu, e nós sabemos, né, quem foi Moisés, aquele que falava face a face com o Senhor e que tinha uma vida mesmo inteira com o Senhor e conduzia o povo. E Josué, diante dessa situação, ele sentiu medo, né? E inseguranças também, com certeza. Mas o Senhor falou com ele, né? O Senhor o direcionou, né? De que ele estaria com ele, para ele meditar nas escrituras, para ele ser forte, para ele ser corajoso. Então, a minha palavra para você é exatamente aquilo que o Senhor falou a Josué, né? Quando Moisés morreu e ele assumiu a liderança, né? Para que você seja forte, para que você permaneça com os olhos no Senhor, porque se ele te chamou, ele é responsável e todas as coisas que você precisa fazer para chegar no local onde o Senhor te direcionou, ele vai te dar isso, né? Ele vai te dar as conexões, as pessoas e tudo mais. Então, somente se apegue à palavra que o Senhor te deu, seja comigo foi em sonho sobre essa nação, mas às vezes o Senhor pode ter falado com você de uma outra forma. Se lembre da forma como o Senhor falou com você e se mova diante disso e obedeça ao Senhor, porque ouvir é obedecer. Então, obedeça ao Senhor e simplesmente vá. Bruna, você pode nos conduzir numa breve oração por Nebraska, por favor? Uhum, sim. Senhor, muito obrigada, Pai. Obrigada por
compartilhar o teu coração a respeito de Nebraska, a respeito dos Estados Unidos. Obrigada, Senhor, porque você é suficiente sobre aquele povo, você é suficiente sobre aquela nação. Eu sei que não há nada de mim mesma que possa derramar sobre aquele povo, mas eu sei que o Senhor tem me convidado a fazer parte daquilo que o Senhor tem para eles, Pai. E eu oro te pedindo, Senhor, que alcance cada um deles nesse dia, aqueles que estão com problemas em casa, aqueles que estão desesperados, que estão tristes, aqueles que estão de luto, Senhor, aqueles que estão se sentindo sozinhos, que não tem perspectiva de vida, que não entende por que nasceu, Senhor. Eu oro, Senhor, para que o Senhor os visite nesse dia, Senhor, para que eles sejam alcançados pelo poder que há no teu espírito, Senhor, trazendo vida onde há morte, trazendo ressurreição e trazendo mesmo o alimento necessário, Senhor. Você mesmo disse, Jesus, que você é o pão da vida e que você é aquele que pode mesmo alimentar cada uma dessas pessoas. E eu não falo de alimento material, mas eu falo do espiritual, Senhor. Você é esse, Senhor, que pode suprir toda a ausência, todo o vazio daquele povo, Senhor. Então eu te peço, Senhor, que eles sejam preenchidos pela tua presença, Senhor. Que eles sejam preenchidos por quem o Senhor é. Então, alcança cada um deles hoje, Senhor. Toca cada um deles, Pai, e desperta-os mesmo, Senhor. Dá fome e sede para eles te conhecer, Senhor. Que eles possam conhecer ao Senhor, Pai, e que eles prossigam mesmo em te conhecer. Eu oro, Senhor, para que as igrejas e as pessoas que já estão, Senhor, nos Estados Unidos, que já estão ali em Nebraska, Senhor, que eles possam se movimentar ainda mais e entender aquilo que está no teu coração, Senhor, para fazer a tua vontade, Senhor. Eu te peço, lidere o Senhor, lidere o Senhor. Eu oro para que o Senhor os renove nesse dia, se aparentemente as coisas parecem que não estão fluindo, não estão dando certo, e eles estão desanimados. Eu oro por um novo vigor, por uma força do Senhor, para que eles permaneçam em você, para que eles olhem para você, Senhor, e para que eles sejam conduzidos e liderados pelo teu Espírito, Senhor. Muito obrigada, Senhor. Muito obrigada por tudo aquilo que o Senhor já fez e está fazendo nos Estados Unidos e em Nebraska, Pai. Que o teu nome seja glorificado acima de todas as coisas, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigada, Bruna. Muito obrigada também pela oração. Obrigada por compartilhar. E obrigada a você também que está assistindo. Se você puder, compartilha com os seus amigos, compartilha com a sua família, com a sua igreja. Acredito que já tem mais vídeos também, tem mais vídeos no nosso perfil. Então, deixa seu like, se inscreve e até a próxima. Tchau, tchau.